E é o seguinte, já trago logo aqui uma manchete, bastidores, o São Paulo vai esperar o áudio do VAR, né, a divulgação da comissão de arbitragem do áudio do VAR desse jogo da Arena MRV, e independente do conteúdo que eles escutarem ali, que eles puderem acompanhar, o São Paulo vai fazer uma reclamação formal à CBF contra a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique, e vou além, hein? Que eu apurei de informação hoje de manhã, o São Paulo vai pedir à CBF que Marcelo de Lima Henrique não seja mais escalado em jogos do São Paulo neste Campeonato Brasileiro. É importante sublinhar esse desejo do São Paulo. Quer vetar o Marcelo de Lima Henrique em seus jogos no Campeonato Brasileiro. O Zubeldia principalmente perdeu a cabeça com 2 lances que originaram gols do Atlético Mineiro, né? Um toque de mão teria acontecido em um dos lances e uma falta em outro. Já está aqui na tela o PVC. E aí, PVC, bom dia para ti. Tem razão o Zubeldia, sim ou não, nesse pleito forte contra a arbitragem depois da vitória do Atlético Mineiro contra o São Paulo ontem? No conteúdo ou na forma? Nos dois, né? Começamos pelo conteúdo, depois pela forma. Acho que no conteúdo até ele tem razão. Você pode discutir, são lances discutíveis. Me parece que bateu na barriga o toque de mão, então não é toque de mão. Ele pode ter razão. Agora, a forma... eu tenho todas as observações sobre a forma como ele reagiu. Todas as observações. Primeiro, porque eu tenho a mania também de bradar altos brados. Também erro na forma. Quando estou num debate mais acalorado. Acho que é perdoável, mas não é para fazer, cara. Ele foi para cima do Léo Lepre. Segundo ponto, que é fundamental. Entrevista coletiva, repórter pergunta. O técnico responde. Se não quiser responder, não responde. Repórter não responde pergunta em conferência de imprensa. Então não adianta o técnico virar para ele e falar assim: você não viu o que você estava fazendo que não viu o lance? Que não viu o Twitter? Não. Desculpa. O repórter sou eu. Eu estou perguntando para você por que você entendeu que houve erro de arbitragem. E o Léo Lepre foi absolutamente perfeito no tom, na resposta, até o responder ele foi perfeito, o tom de voz perfeito. Agora, o Brasil tem problema de arbitragem? Tem. O lance da falta podia não ter sido marcado? Não ter sido marcado. Podia. É para barrar o árbitro e não ser mais escalado? Não. Não é. Porque se for assim, ninguém não vai ter árbitro, tá? Porque o Flamengo não vai querer a Edna, porque o São Paulo não vai querer o Marcelo de Lima Henrique, porque o Palmeiras não vai querer o Rafael Claus e assim por diante. E por falar nisso, a nossa enquete está no ar com a seguinte pergunta, ó. Quem tem mais razão ao reclamar da arbitragem? O São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo ou nenhum deles? Você pode participar, está no ar aqui ao longo do De Primeira. Por favor, deixe o seu voto. Hernan, como é que foi a tomada de decisão? Esse termo está em... O PVC gosta do termo tomada de decisão da PVC. Eu tenho uma tomada da luz e uma tomada do computador. As outras coisas eu decido. Eu falei exatamente porque eu sabia que tu não gostava dele. Como é que foi a decisão, então, para agradar o PVC? Como é que foi a decisão de São Paulo de fazer essa reclamação formal contra a arbitragem na CBF? O presidente Júlio Casares, ele assistiu o jogo pela TV ontem, né? Porque ele retornou dos Estados Unidos, ele acabou ficando um pouco tempo a mais ali por causa das questões ali de não poder voar, enfim, toda a situação que aconteceu lá nos Estados Unidos. E o presidente chegou ontem no fim da tarde, não deu tempo de ir para Belo Horizonte, ele queria inclusive ir para Belo Horizonte, mas assistiu pela TV. E, obviamente, depois do jogo, analisando, conversando com Rui Costa e Carlos Belmonte, que lá estiveram ontem representando, né, o presidente, numa conversa ali, numa situação um pouco mais de cabeça fria, pós-jogo, decidiram que não dava para deixar quieto, né, para deixar ali passar, né, passar em branco essa história. Então o São Paulo vai de maneira bem firme, né, veemente, através do presidente Júlio Casares,
tomar essa decisão de reclamar, de fazer essa reclamação formal. Eu até usei no nosso grupo de trabalho aqui o termo dossiê, mas não é bem um dossiê, é sim uma reclamação formal, citando o lance do Paulinho, citando a origem do gol que teria sido falta ali no Luiz Gustavo, né, e uma expulsão no Hulk, né, uma possível expulsão do Hulk em um dos lances da partida. E até o lance do Alan Franco, que eu achei que o Alan Franco não é um jogador assim, violento, né? Assim, o Alan Franco está até olhando para o outro lado e ele pisa no Otávio. É claro que foi bem imprudente, mas eu, por exemplo, no primeiro momento na análise, até achei que foi o VAR chamou ali meio que para tentar corrigir uma coisa que às vezes passa no campo, né? Por exemplo, não chama para analisar o gol do Paulinho. Apenas faz ali a checagem e não chama o Marcelo para participar. Enfim, tudo isso eles vão colocar e questionar a comissão de arbitragem, o CNM, né, o Luiz CNM, que é o presidente da comissão de arbitragem, e pedir para que o Marcelo não apite mais jogos do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Mas foi uma decisão tomada agora pela manhã, né? Foi agora logo cedo que o presidente tomou essa iniciativa junto com a direção do São Paulo. Vamos colocar na tela a fala do Luiz Zubeldia, exatamente o que ele disse aqui, a imagem, olha só. Coloca no Twitter, com todo o respeito. Eu tenho toda a noite, não há problema, me escute. Na primeira jogada, o Luiz Gustavo não faz falta. E eles dão uma falta para que eles chutem. Antes houve falta no Luciano. E Luiz não faz falta. O árbitro inventa. Depois, no gol, claramente pega aqui. Ele sinaliza com as mãos, né? Bate ali e entra. Ele chegou a se levantar para mostrar o lance, né? Para fazer como teria acontecido. Veja as imagens no Twitter. Minha pergunta é, como não vou estar revoltado? Se você trabalha na televisão e é jornalista, o que estava fazendo nos últimos 40 minutos? Foi o que ele questionou o repórter que tinha feito a pergunta para ele. E se comportou muito bem o repórter, como disse o PVC, respondeu de forma correta ali na pergunta. Tá virando moda, né, PVC? Os técnicos tentarem questionar quem os questiona, né? Eu acho que tem uma coisa que... Eu acho que tem erros de nossos, como imprensa também, nas entrevistas coletivas. Também acho que tem. Tá? Vou fazer uma meia-culpa, não no caso do Léo Lepre. O Léo Lepre foi perfeito. Acho que em muitos momentos de entrevistas coletivas, as perguntas viram comentários. E em entrevista coletiva não é mesa redonda. Então não é um lugar de comentário, é um lugar de pergunta e resposta. Então acho que tem um erro nosso. O Lepre não errou. O Lepre fez uma pergunta. O repórter não tem que responder. Ele está lá para perguntar. Se o entrevistado entender que a resposta, que a pergunta partiu de uma premissa equivocada, que a pergunta não quiser, que foi ofensiva, não quiser responder, é um direito do entrevistado. Claro que o repórter pode responder se for perguntado, mas na entrevista coletiva, na conferência de imprensa, que é parte do regulamento dos campeonatos. Se o Zubeldia tivesse ontem, eu entendo que ele subiu o tom porque estava indignado, mas a postura corporal dele foi agressiva. O Léo Lepre pode ter se sentido ofendido e ameaçado ou não. É problema, questão pessoal do Léo Lepre. A maneira como o Zubeldia se levanta e projeta o corpo para frente, coisa que eu também tenho o hábito de fazer e tento me corrigir, ela é agressiva. E o repórter não precisa responder perguntas, ele está lá para perguntar. E ele perguntou: o que te deixou indignado? Porque você entendeu que a arbitragem... Ponto. Ninguém precisa ter visto a origem da jogada. Até porque muitas vezes a origem da jogada, você não percebe uma falta, a jogada vai. Volta outro lance de ataque. Passou, não é o VAR que vai resolver mais isso. Que acho até que é o lance do gol do Paulinho. Ô Marinho, eu já passei por várias situações parecidas, assim, que o Léo passou ontem. Aliás, o Léo é um cara muito gente boa e é um cara que fala um castelhano muito limpo,
né? E ele poderia até usar o fato dele falar muito bem castelhano para combater ali o Zubeldia, mas ele foi muito tranquilo e ele foi muito num tom zen, como ele é no dia a dia. Ele é um cara que não se exalta, ele é um cara muito tranquilo, o Léo Lepre, é um cara que dificilmente levanta a voz. E para mim também, acho que ele teve um comportamento perfeito ali, não se exaltou, não quis rebater nem nada. Mas eu, por exemplo, já passei por situações parecidas e com o Zubeldia especificamente, mas num outro momento, né? Ele tinha vencido o Águia de Marabá, foi um jogo da Copa do Brasil, eu estava pelo Amazon, e aí eu questionei o Zubeldia sobre a intensidade dos treinos dele. Foi uma pergunta assim para tirar mesmo uma informação. E aí ele falou assim, eu perguntei para ele, dizem que seus treinos são mais intensos, né? Eu falei assim, não, chega até a gente a informação de que os seus treinos são mais intensos. Tenho essa informação. E aí ele, dizem quem? Eu falei assim, não, é o que a gente tem de informação, o que chega até a gente. Ah, dizem, é muito vago. Eu falei, então nada melhor do que você para responder. Os seus treinos são intensos ou não? Então, assim, ele tem essa característica de confrontar quando alguma pergunta tira ele da zona de conforto. É um pouco do padrão Zubeldia. E ontem foi extremamente exagerado. Aí as reações dele, as reações começaram lá no campo, né? Porque ele dá um soco naquele banner de entrevistas. Ele começa a socar o banner. E aí eu perguntei para algumas pessoas da alta cúpula do São Paulo como é que eles tinham visto essa reação. E a resposta foi, o Zubeldia é assim 24 horas por dia. E ontem ele estava pé da vida. E pé da vida o cara às vezes não enxerga. Mas essa intensidade, essa loucura, essa coisa, né, de acelerado e tal, é do Zubeldia 24 horas por dia. Obviamente que isso não faz bem para a imagem dele, porque daqui a pouco ele fica marcado. Aliás, é amarelo, é toda hora uma expulsão, sai da área, da área técnica. Então, assim, já está começando a criar uma imagem que não é legal para o próprio Zubeldia. Ele que é muito bom treinador e é um cara que me parece ser muito legal. Muito bom treinador. Aí, outro ponto que é fundamental. Assim, cara, o São Paulo tem direito de ir à CBF, informação que o Fernando traz da decisão do São Paulo protestar contra a arbitragem. É absolutamente legítimo protestar contra a arbitragem. O que não é legítimo é dizer este árbitro não apita mais jogos meus. Porque não dá para... Você pode cobrar que a avaliação da arbitragem, que a CBF diga que foi bem, foi 10, foi 5, foi 0... que eventualmente seja afastado da escala para uma recuperação técnica, mas não dá para cada clube se julgar no direito de que este árbitro apita meu jogo e este árbitro não apita meu jogo. Porque se você tiver 10 árbitros de bom nível e 20 clubes, e cada um dos 20 clubes vetar um árbitro, não tem árbitro para apitar jogo. Temos uma crise da arbitragem no Brasil? Indiscutivelmente temos. Evidente que sim. Agora, vamos pegar um lugar onde não tem crise de arbitragem. Champions League, tá? Ou Eurocopa. O Glenn Nyberg apitou quartas de final de Eurocopa. Oitavas de final de Eurocopa. Sabe quem é o Glenn Nyberg? É o sueco que não deu o pênalti do Gabriel Magalhães contra o Bayern, quando o Gabriel Magalhães abaixou-se e pegou a bola com as duas mãos. E ele não deu o pênalti. E ele apitou o jogo mata-mata da Eurocopa. Ele foi afastado tecnicamente por um período e voltou porque a UEFA entendeu que ele tinha que apitar jogos da Eurocopa. E veja o lance do pênalti que o Thomas Tuchel protestou com razão, porque o zagueiro do Arsenal, dentro da área, com a bola em jogo, se abaixou achando que a bola não estava em jogo e pegou a bola com as duas mãos. É pênalti. Claramente é pênalti. Mas deixa eu dizer duas coisas rapidinho. Primeiro, sobre a situação da coletiva, já aconteceu comigo também, o próprio ex-técnico do Inter, né, demitido recentemente, o Eduardo Cudê gostava muito de fazer isso. Ele perguntava, quando a gente perguntava para ele perguntava de volta. Isso acontecia repetidamente e a coletiva acabava virando, sei lá, uma conversa, assim. Me parece, e eu queria ouvir a opinião de vocês, se não é daqui a pouco uma forma de intimidação. Tu tentares colocar o repórter contra a parede, uma vez que o repórter não tem torcida e o técnico tem ao seu lado a torcida do time que ele está defendendo. No caso São Paulo, a torcida está do lado do Zubeldia.
E a gente sabe muito bem como é que é, rede social, pressão e tal. Então, me parece que daqui a pouco pode até funcionar como uma forma de pressionar, assim, colocar contra a parede o repórter que está fazendo uma pergunta mais forte. Ontem foi intimidatório. Você que é jornalista, o que estava fazendo nos últimos 40 minutos que não olhou no Twitter? O meu dia, meu caro, eu sou o repórter, eu pergunto. Eu não vou te responder essa pergunta. O meu trabalho na conferência de imprensa, garantido pelos regulamentos das competições, é perguntar. Se você não se sentir à vontade para responder, é seu direito. Mas o meu trabalho aqui é perguntar. Essa resposta do que eu estava fazendo, eu vou dar para o meu superior, para o meu editor. Não é para você. Não é aqui. Claro que você não vai dizer isso na entrevista coletiva. E um ponto importante: ninguém faz isso da maneira como o Zubeldia fez ontem, como o Kudê fez com você, em Champions League. Porque é multa. Porque é punição. Entendeu? Assim, esse é o ponto. Agora, claro que o repórter tem o direito de responder, mas o que precisa ficar mais claro nas conferências de imprensa é que elas têm que ter regras. Conferência de imprensa não é debate, não é mesa redonda. Conferência de imprensa é onde você vai para perguntar e tirar dúvidas sobre situações que aconteceram no jogo. Por exemplo, Zubeldia, por que você se indignou com a arbitragem? E ele tem todo o direito de dizer por quê. Perfeito. E outra questão, Hernan, você falava antes sobre a reclamação do São Paulo contra a arbitragem e tal. Sempre que tem esse assunto, e muitos clubes fazem esse tipo de reclamação, né? Dependendo do que aconteceu, o clube vai à CBF, pede para ouvir os áudios, enfim, conversa. De forma bem prática, Hernan, o que o São Paulo espera que aconteça? Ele espera que o Marcelo de Lima Henrique não apite mais os jogos dele? Ele espera exatamente o quê, assim? Claro que esse é o pedido, como você já colocou, mas assim, pode acontecer de fato, a CBF pode assinar, não põe mais ali para a gente não se incomodar. Isso, na prática, é algo que pode acontecer? Não, Marinha, isso aí é mais um posicionamento de bastidor, né? Isso aí é mais para mostrar força de bastidor e para você para você dar uma acalmada também no bastidor do São Paulo, né? Porque assim, para quem muitas vezes não tem acesso aos bastidores dos clubes e do futebol, o que acontece? Fica aquela coisa da torcida reclamar, rede social e tal, mas existe aquela turma da corneta que fica no clube, que fica próximo ao presidente. É o que eu falo aqui dos corredores do Morumbi, que às vezes eles falam, às vezes eles gritam, esperneiam e tal. Então, assim, fica muito aquela coisa, não vão fazer nada, não vão reclamar, não vão se posicionar, ainda mais o Júlio Casares, que estava até ontem, entre aspas, como chefe da delegação na seleção brasileira. Então, fica aquela coisa também para você atender o público interno, né? As pessoas que ficam nos bastidores do São Paulo e nos corredores do Morumbi. Então, isso é um efeito para acalmar o bastidor do clube e você se posicionar na CBF. Obviamente não vai acontecer da CBF não escalar mais o Marcelo de Lima Henrique, de botar ele na geladeira, mas você tem um posicionamento de bastidor que às vezes tem um efeito. Um efeito assim, ó, me posicionei, agora eles estão sabendo que a gente está bravo. E é isso. Isso acontece muito em Campeonato Paulista, seja Campeonato Carioca, seja Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Isso é absolutamente normal dentro do futebol. É um posicionamento muito mais para você mostrar a tua força nos bastidores. Para fechar, de Galo e São Paulo, PVC, dentro de campo, hein? O Atlético Mineiro mereceu a vitória? Eu acho que sim. Eu acho que o Atlético jogou uma parte do tempo bem, embora só por ter tido bons momentos no jogo. O Atlético voltou a jogar no sistema que tem jogado, no 4-4-2. É um 4-4-2 defendendo. Quando ataca, ele faz um 3-2-5 ou um 3-3-4, né? Porque ele estica o Vargas, o Hulk e o Paulinho, e na direita o Scarpa. Muitas vezes o Arana chega pelo lado esquerdo e faz um 3-2-5, da saída de bola com o Saravia, o Batalha e o Bruno Fux.
O Atlético vinha 3 rodadas sem vencer, vinha com jejum de vitórias em casa e conseguiu fazer o fator casa. O São Paulo tinha 4 vitórias consecutivas, estava se aproximando da liderança, já se aproximando dos líderes, mas é um jogo sempre muito difícil, Atlético e São Paulo. Uma curiosidade só é que 4 anos atrás, no campeonato da pandemia, em 2020, foi quando a CBF admitiu que tinha tido um erro de traço da linha. A CBF admitiu publicamente para o São Paulo. O São Paulo foi até a CBF e a CBF admitiu que tinha tido um erro do Rafael Trace, que mal traçou as linhas. E Luciano, curiosamente agora foi gol do Luciano, exatamente. E o São Paulo tomou derrota na sequência porque esse gol foi anulado, mal anulado. E o São Paulo foi protestar. Curiosamente, foi a CBF com razão pelo protesto e foi protestar. A CBF admitiu o erro. Como hoje, o VAR já admitiu também que teve um toque na barriga do Luiz Gustavo, não foi? Eu não tenho certeza porque eu estava fazendo finanças ao vivo, mas eu vi que tem algum depoimento de análise de VAR que vai dar, se a gente pode olhar se já tem ou se não tem. É muito provável que a análise do VAR dê razão ao São Paulo em um dos lances, não nos dois, em um dos lances. A expulsão do Alan Franco, na minha opinião, foi justa. Ele não quis fazer a falta, mas ele fez uma falta para expulsão. Ele não queria pisar no Otávio, mas ele pisou no Otávio e a revisão é justa. A questão são os lances das origens dos gols do Atlético. Que o Zubeldia, para mim, tem razão em um lance e é provável que a análise do VAR dê razão a ele. Mas volta a pontuar. A razão que ele pode ter no conteúdo não tira a falta de razão na forma, como foi feito o protesto na entrevista coletiva. Qual